Olá, bom dia, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. E agora é oficial, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o horário de verão não volta neste ano. O governo vai avaliar nos próximos meses se deve retornar a medida a partir de 2025. O ministro de Minas e Energia descartou a volta do horário de verão para este ano. Ele disse que a medida traz reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e para a economia. Por causa disso, deve sempre ser estudada e estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. Alexandre Silveira informou que, apesar da recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em setembro, a pasta avalia que houve melhora no cenário das chuvas e dos reservatórios de hidrelétricas, evitando o adiantamento dos relógios ainda neste ano. Chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. De acordo com o ministro, caso a medida fosse adotada ainda neste ano, haveria pouco tempo para que setores importantes da economia, como a aviação, adequassem suas operações. Na época em que estava em vigor, o horário de verão costumava ser implementado entre outubro e novembro e fevereiro e março de cada ano. Neste ano, a adoção da medida impediria o aproveitamento do pico de custo-benefício da medida, a partir de outubro. E o tempo vai esquentar ainda mais e o uso do ar-condicionado terá que ser ampliado, principalmente nos países em desenvolvimento como o nosso. A conclusão está em um estudo da Agência Internacional de Energia. O aumento do uso de ar-condicionado será um dos grandes impulsionadores do consumo de eletricidade no mundo nos próximos 10 anos, aponta a Agência Internacional de Energia em seu principal relatório World Energy Outlook, publicado nesta quarta-feira. Segundo a agência, o uso de energia para resfriar ambientes domésticos deve aumentar 280% até 2050, resultado de temperaturas cada vez mais elevadas e do aumento da renda. Esse salto na demanda por eletricidade representaria 14% da necessidade total de energia em edifícios até 2050, em comparação com menos de 7% atualmente. Será um volume maior do que o consumo de eletricidade de todo o Oriente Médio nos dias de hoje. De acordo com o relatório, o ar-condicionado precisará de 697 terawatts-hora extras de eletricidade até 2030, mais de 3 vezes a demanda adicional de centros de dados de computadores. Veículos elétricos, por sua vez, precisarão de 850 terawatts-hora extras. Os pesquisadores da Agência Internacional de Energia, organização dedicada a garantir a segurança energética global, apontaram que a melhoria da renda no mundo em desenvolvimento e temperaturas mais altas devido às mudanças climáticas é que levarão a essa mudança no padrão do consumo, apesar de a demanda por combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, deva atingir seu pico antes do fim desta década. Havendo um aumento expressivo do uso de fontes de energia renováveis, o atual cenário global não aponta para uma posterior redução acentuada das emissões de gases estufa. Dessa forma, o planeta está em uma trajetória de aquecimento de 2,4 graus, bastante acima da meta preferencial de 1,5 grau, estabelecida pela comunidade internacional no Acordo de Paris e do limite considerado pelos cientistas para impedir os piores efeitos das mudanças climáticas.
climáticas. As conclusões são do novo relatório anual da Agência Internacional de Energia, lançado a menos de um mês do início da COP29, a Convenção do Clima da ONU, que acontece entre 11 e 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. Com base nas políticas atuais, as projeções do relatório indicam que o mundo está prestes a entrar em um novo contexto de mercado energético, marcado por contínuos riscos geopolíticos, mas também por uma oferta relativamente abundante de diferentes combustíveis e tecnologias. De acordo com o diretor da Agência Internacional de Energia, na segunda metade desta década, a perspectiva de uma oferta mais abundante ou mesmo excedente de petróleo e gás natural, dependendo de como as tensões geopolíticas evoluírem, nos colocaria em um mundo energético muito diferente do que experimentamos nos últimos anos durante a crise energética global. Segundo ele, essa situação poderia representar algum alívio nos preços para os consumidores, além de uma oportunidade para a revisão dos atuais mecanismos de apoio às fontes poluidoras. O aumento do espaço urbano tem sido um dos principais responsáveis pela morte dos animais na Austrália. Um coala chamado de Ajoone é um exemplo. Ele era um bebê quando foi resgatado em uma estrada em Sydney, quando sua mãe foi atropelada. A expansão urbana, a destruição do habitat e a disseminação da clamídia estão dizimando a população de um dos animais mais icônicos da Austrália. Nos últimos 2 anos, Emma Meadows e outros voluntários da ONG Wires resgataram 40 coalas de acidentes de trânsito. Mas o número de coalas vítimas de tais acidentes é provavelmente muito maior. A June foi encontrado sozinho no meio da Appin Road, se dirigindo a Sydney logo depois da meia-noite. Ele foi resgatado por um motorista que obviamente desviou para evitar o atropelamento e então parou para pegar o animal. A mãe do filhote morreu atingida por um carro, a principal causa de morte desses marsupiais na Austrália. Entre 95 mil e 524 mil indivíduos vivem na natureza no país, enquanto havia milhões antes da chegada dos europeus no século XVII. Canberra declarou os coalas da costa leste oficialmente ameaçados de extinção em 2022. Nossos netos, ou pelo menos os netos deles, só poderão ver talvez coalas em um zoológico se tiverem sorte. A situação se repete à extinção do tigre da Tasmânia. Os cientistas estimam que a Austrália tem a maior taxa de extinção de mamíferos do mundo, com cerca de 100 espécies exclusivas da flora e da fauna do país, que desapareceram nos últimos 123 anos. Embora existam regulamentações para proteger os habitats dos coalas, a mata onde eles vivem continua a ser explorada. Outra ameaça aos coalas é a clamídia, uma bactéria sexualmente transmissível que foi observada pela primeira vez nos animais há cerca de 50 anos e, desde então, dizimou populações locais inteiras. Uma grande parte da população de coalas está infectada. Há um número significativo no sudoeste de Sydney que é livre de clamídia. Essa é a população que todos protegem com muito ciúme para tentar garantir que continuem sendo férteis. A bactéria da clamídia pode causar cegueira, infecções na bexiga, esterilidade e até mesmo morte. A Universidade da Sunshine Coast trabalha em um projeto de vacina contra a doença. Os cientistas vacinaram e monitoraram 165 coalas nos últimos 10 anos. Os marsupiais inoculados não deixaram de desenvolver clamídia, mas tiveram uma redução de 64% no risco de morte por causa dela. E os visitantes do zoológico em Berlim, na Alemanha, poderão ver pela primeira vez 2 filhotes de panda que nasceram há quase 8 semanas. Os bebês pesam 2,5 kg e vão ficar sob o olhar do público diariamente durante 1 hora. A palavra fofo é batida, mas essa é a melhor definição para essa imagem. O zoológico de Berlim, na Alemanha, se prepara para exibir 2 filhotes de panda que nasceram há cerca de 8 semanas. Os bebês pesam 2,5 kg e vão ficar sob o olhar do público diariamente por 1 hora. Desde que nasceram, em 22 de agosto, os filhotes ainda sem nome estão sob os cuidados da mãe Meng Meng e de uma equipe de profissionais que inclui especialistas da base Panda de Chengdu, na China. Os veterinários explicaram que os pandinhas vão ser monitorados para garantir que o impacto da exposição não afete a saúde deles. As pandas fêmeas só conseguem se reproduzir por cerca de 72 horas por ano, e a redução do habitat natural da espécie dificulta que os animais se encontrem na hora do acasalamento. Anteriormente, Meng Meng deu à luz no zoológico de Berlim em 2019 a filhotes gêmeos, que foram chamados de Pete e Pauli,
e que vivem no santuário de Chandu desde o final de 2023. E veja a seguir, passar muito tempo nas redes sociais pode prejudicar a saúde mental, principalmente dos adolescentes. E ainda, sites de apostas irregulares utilizam endereços alternativos para continuarem operando. Tudo isso você confere na volta do intervalo. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Nós estamos de volta. Ficar muitas horas preso a um celular ou computador para saber tudo o que se passa em uma rede social pode custar caro à saúde mental, principalmente dos adolescentes. Atualmente, um adolescente passa em média mais de 4 horas por dia nas redes sociais, buscando não só entretenimento, como também conexão e a satisfação que a internet proporciona. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, realizou uma pesquisa com 7.000 adolescentes e os resultados foram alarmantes. O uso excessivo das redes sociais é capaz de gerar danos à saúde mental, como ansiedade, depressão ou falta de sono. Com os sentimentos à flor da pele, são comuns as dificuldades no período da adolescência. Em uma fase geralmente complicada, os jovens são os mais afetados e influenciados pelas plataformas digitais. Quando a dopamina liberada pelo cérebro interage com a internet, eles ficam dependentes dessa euforia. A concentração e o desenvolvimento de raciocínio também são afetados, dificultando a aprendizagem, em certos casos até mesmo a interação com outras pessoas. Os pesquisadores planejam ampliar o estudo e analisar mais de 50.000 participantes. O objetivo é examinar a saúde mental dos jovens durante 10 anos e os dados criarão um mapa único de saúde mental dos adolescentes. O celular não é o vilão, mas deve ser usado de forma segura. Por isso, estimular a prática de esportes e atividades físicas, estabelecer ambientes, o horário sem o uso de celulares e apreciar o mundo à sua volta são algumas das indicações para um uso consciente das redes. E os sites de apostas irregulares que foram bloqueados pelo governo federal deram o famoso jeitinho. Os administradores estão conseguindo burlar a medida e continuar operando através de endereços alternativos na internet. Segundo um levantamento divulgado recentemente, 18 empresas de apostas conhecidas também como bets, que foram consideradas irregulares pelo governo federal e bloqueadas, seguem em funcionamento utilizando sites alternativos na internet. Segundo a denúncia, os endereços alternativos utilizados por essas bets são quase idênticos aos originais que foram bloqueados. E a estratégia bolada para burlar a proibição foi bem simples: inserir após o nome original da página uma sequência de caracteres, como por exemplo números. De acordo com a Associação Nacional de Jogos e Loterias, um dos problemas para barrar as bets irregulares no Brasil é a facilidade que essas empresas encontram para criar novos sites. Segundo eles, basta apenas a criação de um novo link em domínio diferente para que a plataforma volte a funcionar normalmente. Ao ser procurada para comentar sobre os novos sites, a Anatel, responsável pelos bloqueios, disse que o papel dela é encaminhar às operadoras a lista de sites indicada pelo Ministério da Fazenda. No último dia 10 de outubro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o trabalho para identificar sites irregulares será contínuo e que qualquer tentativa para burlar será reportada à Anatel, que deverá seguir com o mesmo procedimento. A preocupação com a água passou a fazer parte das nossas vidas, principalmente com tantas mudanças climáticas nos últimos tempos. E esse bem tão precioso pode fazer falta se não for preservado. Uma das maneiras de conservar esse recurso tão fundamental para nós é a reutilização da água. Em Campo Grande, essa prática é levada muito a sério. Meu nome é Geraldo Milton da Silva, tenho 77 anos e construí esse captador da água da chuva.
O mineiro que escolheu a capital de Mato Grosso do Sul para viver olha para o quintal de casa com uma perspectiva diferente e sustentável. O morador do bairro Copa Sul utiliza materiais comuns, de fácil acesso e une a criatividade para desenvolver um sistema de coleta que há 2 anos tem transformado a maneira de consumir água. Essa caixa eu tirei lá de cima do forro, estava estragando aí, eu já pegava água da chuva, mas são nos bardinhos, né? Aí eu falei, vou pegar essa grande e vou fazer colocar ela ali para pegar água, e deu certo. Do outro lado da cidade, Laiane e Pedro representam a leva de gerações que dão um novo sentido ao significado de consciência ambiental. O incentivo de preservação da água vem da escola. É neste ambiente que o senso crítico dos alunos se transforma em iniciativas reais. É uma sensação maravilhosa em poder estar ajudando e também é um projeto bem legal. Geralmente também as crianças do pré, do primeiro ano, sempre estão aqui e é um ambiente muito confortante também. Um aluno, quando ele enxerga essa importância que a escola instiga nele a partir de mudanças na prática, faz com que ele não só reproduza no dia a dia, mas como também o torne protagonista na hora de levar esse perfil de conhecimento para os colegas e também para outras pessoas em torno da sua família. A quantidade de água coletada depende do período de funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado das salas de aula. Os 2 captadores ativos têm a capacidade de armazenar entre 45 a 200 litros. Toda essa logística beneficia os 880 estudantes do pré ao 9º ano do ensino fundamental e colaboradores. Muito além de reforçar o vínculo afetivo da comunidade escolar, o que se aprende todos os dias aqui serve de exemplo em casa. Eu gosto de ficar aqui, eu gosto desse conteúdo de natureza, de plantas, é bem legal. Eu tenho planejado fazer isso no meu dia a dia também lá em casa. Reutilizando a água, a escola consegue também investir em outras coisas. Então, economizando já ajuda bastante. As boas práticas que surgem de maneira descomplicada no processo de reaproveitamento da água alcançam não apenas os aspectos econômicos locais, também poupam o meio ambiente das pressões climáticas que ameaçam o presente e o futuro. Iniciativas como essa, quando a gente pensa em mudanças climáticas, esses eventos climáticos extremos que a gente está enfrentando, principalmente com as secas, acaba diminuindo a pressão que nós temos sobre os recursos naturais. Porque uma vez que está se ocorrendo o reuso dessa água, é uma água a menos que a gente acaba retirando no rio ou numa captação subterrânea num poço. Quando o assunto é evitar perdas de água, os números colocam Campo Grande como referência nacional. Isso porque os atuais índices estão em 19%, enquanto a média do país passa dos 30%. A concessionária que abastece 100% a capital também faz o reuso dos recursos hídricos, que resulta em mais de 40 milhões de litros de água economizados por mês. E para que essa água aqui chegue com qualidade, aí tem muita tecnologia envolvida. Investimos agressivamente em sensoriamento, em tecnologias disruptivas, inteligência artificial, macromedição, softwares que façam e nos colaborem, nos ajudem a fazer uma gestão mais adequada da minha distribuição de água. Então, hoje nós temos um software Silence, que a gente acompanha todo o monitoramento, faz uma predição do meu sistema, ele me aponta desvios na minha distribuição, que podem ser um vazamento antes que eles aflorem, para que a gente possa direcionar as equipes e reduzir o tempo de exposição. Então, isso reduz também o tempo que meu vazamento teria, né? Então, a quantidade de água no volume perdido. Por dia, são gerados uma média de 282 milhões de litros de água, que vem dos córregos Guariroba e Lajeado. A
além de 156 poços subterrâneos. Para manter essa estrutura, o despertar de ações individuais e coletivas garantem soluções viáveis para um problema de nível global. A observação otimista se converte em reconhecimento e estímulo para a ampliação de mais ideias inovadoras. É um jogo de ganha-ganha. Se você aplica técnicas sustentáveis, você pensa em reuso de água, você pensa em uso racional de água, você está diminuindo o custo de acessar uma nova água, você aumenta a disponibilidade ou diminui o índice de intermitência ou a escassez de água naquele local, porque você está fazendo reuso de água. É extremamente importante a gente pensar desde de sistemas mais eficientes de tratamento de água e distribuição de água, de combate a perdas, até mesmo o reuso dentro do ambiente domiciliar. Não é uma coisa opcional. Hoje não é uma coisa opcional. É necessário fazer reuso de água. Esse é o pontapé inicial para encarar um dos desafios mais complexos da atualidade, a preservação da água. Nem precisa ir tão longe para entender que dá para encarar os obstáculos. A água, ela é limitada, né, no planeta inteiro. Se todo mundo fazia assim, economizava, né, e não desperdiçava a água. E nos supermercados, os consumidores já notaram um aumento no preço da carne vermelha. Além dos itens da alimentação, a conta de energia elétrica também pesou no orçamento doméstico. No último mês, a carne vermelha foi um dos itens de maior impacto no prato dos brasileiros. Em Campo Grande, o reajuste em setembro foi de 4,7%, enquanto que no mesmo período do ano passado foi de 3,56%. O histórico de preços da carne mostra que ela vinha acumulando uma queda no ano passado até setembro de 2023. Ocorre que nos meses que vieram de lá para cá, houve aumentos ao longo dos meses, algumas pequenas quedas que compensaram e fizeram com que a gente tivesse um acúmulo de 12 meses de 3%. Só que a grande diferença vem de setembro de 2024, com um aumento de 4,7% na carne. Nacionalmente, o IBGE percebeu que houve uma questão da estiagem, da questão do tempo, que fez com que os animais fossem ofertados com menos frequência ou com menos qualidade e gerassem esse preço mais alto. Outros produtos que elevaram o preço da alimentação foram o mamão, que teve um reajuste de 23,63%, a laranja de quase 18% e o café de 8,4%. O custo de vida também foi impactado pelo aumento na conta de energia elétrica. A gente tem, além do grupo de alimentação e bebidas, que inclui as carnes, a gente tem também o grupo de habitação. Esse envolve energia elétrica. A energia elétrica em Mato Grosso do Sul, em setembro de 2024, subiu 5,47% e ela sozinha puxou a inflação 0,28% para cima. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a histórica e inovadora Groningen, lá no norte da Holanda. Groningen é uma cidade e uma província no norte da Holanda conhecida por sua rica história, cultura vibrante e ambiente universitário. Abriga a Universidade de Groningen, uma das universidades mais antigas do país, que atrai estudantes de diversas partes do mundo. Com uma população jovem e ativa, é um importante centro de inovação e sustentabilidade na Europa. E depois de conhecermos um pouco sobre Groningen, vamos com uma câmera ao vivo da cidade. Saindo do Brasil, vamos para a histórica e universitária cidade holandesa, com uma atmosfera acolhedora e uma infraestrutura excelente. Groningen se destaca como um lugar ideal tanto para viver quanto para visitar, refletindo a rica cultura e a modernidade da Holanda. Cercada de universidades, Groningen é a cidade mais jovem do país, com uma média de idade entre a população de 36 anos. É a cidade do mundo que mais possui bicicletas, além de contar com muito espaço verde, proporcionando um estilo de vida equilibrado e muito agradável. E com essa vista da cidade, a gente encerra esta edição. Muito obrigado pela companhia e um excelente fim de semana para você. Até mais!